Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para falarmos da palavra de Deus, que é o nosso pão diário, né? É o nosso maná celestial. Palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Palavra de Deus que nos dá vida, que nos dá direção. Afinal de contas, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então, nós precisamos todos os dias ter nossa vida direcionada, iluminada, conduzida, dirigida, ensinada, orientada, respaldada, sustentada, assegurada, firmada pela palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, juntamente com o Espírito Santo, que é a inspiração da palavra, é que abençoa a nossa vida. Em tempos tão difíceis, em que muitos estão falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando de fé, nós precisamos ter um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais profícuo, um conhecimento, de maneira que essa palavra ela venha verdadeiramente abençoar a nossa vida. Nós não podemos ouvir qualquer palavra, qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer espírito, qualquer pregador, qualquer pessoa que fale em nome de Deus e dizer: o Senhor falou comigo. Pois a palavra diz que nós precisamos discernir o espírito. E muitas vezes esse discernir o espírito, se é o espírito do próprio homem, se é o espírito do próprio homem que está indo lá num texto, numa história, num capítulo, num versículo, e a sua maneira, ou seja, de particular interpretação, ele está ensinando, ele está pregando. E, na verdade, a pessoa está ouvindo um falso profeta, um falso mestre, está ouvindo uma mensagem em nome da Bíblia, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, acreditando que é o Espírito Santo que está inspirando a essa pessoa a falar. Então, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são tempos perturbadores, são tempos, de muitas trevas espirituais, de muitos ataques espirituais, de muita falsidade, de muita heresia. E o grande perigo hoje para os nossos dias, sempre foi, mas principalmente no tempo do fim, é o chamado outro evangelho. Paulo nos adverte, se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, nós não devemos ouvir. Não creais em todo espírito, examinai as profecias, ou seja, as palavras que vêm até nós. Então, Jesus falou que no fim dos tempos, o inimigo, através de pessoas, ele enganaria muito, se possível, até os escolhidos. Mas você que é um escolhido do Senhor, uma escolhida, que tem o Espírito Santo de Deus, não será enganado. Porque está escrito na primeira carta de João, Vós tendes a unção do Santo, que é o Espírito Santo. E não precisa que ninguém vos ensine. Não quer dizer aí que Deus não possa usar as pessoas, mas o Espírito Santo dentro de nós, ele é uma fonte de conhecimento, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, E ele nos conduz à verdadeira palavra. Quando o negócio é falso, quando é enganoso, quando não é Deus que está falando, através de alguém, isso eu me refiro aos ensinos, às pregações, através dos homens, o Espírito Santo vai nos dar discernimento. Porque Deus, ele nos deu o Espírito Santo para que uma das funções do Espírito Santo é testificar se a pessoa está falando da parte de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, os verdadeiros servos de Deus, eles não ouvirão estranho, eles não ouvirão mercenário. Esse ouvir no sentido de acreditar, de pôr em prática. Ele pode até ter acesso à questão do ouvir no ouvido físico, mas espiritualmente ele vai discernir e não vai acreditar. Mas eu quero também mencionar aqui
isso aqui é só uma introdução, eu quero mencionar aqui Lucas 17:32, aonde, nas palavras de Jesus, o evangelista Lucas, ele diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um verso muito curto da palavra de Deus, mas com grandes ensinamentos, com uma grande mensagem. Eu tenho certeza que nesse verso aqui, todos nós que lemos a Bíblia e temos o Espírito Santo, temos muito a entender e muito a falar. Até porque ela é uma personagem que não fala muito dela, essa mulher de Ló, fala muito de Ló, lá em Gênesis, né, me parece no capítulo 39. Mas a nossa intenção não é exatamente falar da história de Ló, da história da mulher de Ló, desse contexto histórico lá do Antigo Testamento. E, embora Jesus era um profundo conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas, né? E nos seus dias havia a tradução do hebraico para o grego já, a Septuaginta, a versão dos 70, e Jesus, na verdade, ele tinha conhecimento também histórico através da Bíblia, através dos livros, da tradição, porque Jesus era como um homem profundo, leitor, estudioso e cumpridor das Escrituras. Então ele cita essa história como uma história real, uma história verídica. E aí nós já vemos que realmente Ló, o sobrinho de Abraão, existiu, porque Jesus ele diz que é a verdade, e ele fala a verdade. Então ele estava dando embasamento, né? Ele estava dando embasamento para a veracidade da história de Ló, da história da esposa de Ló, da mulher de Ló, e também ele estava dando embasamento para a veracidade histórica da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele estava dando embasamento, ele estava afirmando também a questão do que aconteceu, do acontecimento, do fato que aconteceu com a esposa de Ló, né? Onde nós sabemos que a ordem angelical da parte de Deus, dos anjos que retiraram pela mão, né, Ló e sua família de Sodoma, porque dá a entender no texto, né, que estava havendo uma dificuldade de Ló sair da cidade, né? Isso o texto mostra, o texto bíblico da história de Ló saindo de Sodoma, que ele estava tendo uma dificuldade, e os anjos apressaram a viagem, a saída de Ló de dentro de Sodoma, conduzindo-os pela mão. Esse é um primeiro ponto, em que muitas vezes as pessoas estão dentro de uma situação em que Deus já mandou sair, em que Deus já falou que não quer, em que Deus já determinou que vai tirar, né? Talvez eu falo para pessoas nessa hora, estejam em situações em que Deus já falou com você que não quer você aí, e Deus vai te tirar daí, mas você está demorando, você está retardando, você não está impedindo o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não pode ser impedido, operando Deus quem impedirá, mas você está retardando, e nisso, né, você também vai estar tendo prejuízo. Não sei se numa situação qualquer da sua vida, imagina aí e deixa Deus falar contigo. Só que Deus, ele sabe quando nós não aguentamos mais, Deus ele sabe a hora de que nós não temos força. Então, a Bíblia diz que Ló, apesar de ter feito uma escolha tão infeliz, agir de uma maneira tão injusta, quando o seu tio pede para que ele faça a sua escolha, ele, na verdade, ele deixa seu tio ali no deserto. Mas é outro ensinamento, é outra mensagem, em que, na verdade, quando você tem Deus, não importa se você está no deserto, se você está em Canaã, Deus é contigo, né? E Ló foi justo e fez aquela escolha, deixando seu tio ali no deserto, e foi para Sodoma, um lugar de prosperidade, né? Um lugar onde ele imaginou que ia se dar muito bem. E olha a quantidade de problemas que Ló teve em Sodoma, né? Ainda não entrei no contexto da mensagem que eu quero falar, mas olha a quantidade, né, de problemas. Assim é quando nós fazemos escolhas injustas, assim é quando nós escolhemos pelos nossos olhos, sempre vai ter consequências
graves, terríveis, ruins, mas a Bíblia diz que Ló se afligia lá dentro de Sodoma, vendo o pecado de Sodoma, que era um pecado moral, baseado principalmente na promiscuidade, na luxúria, na sexualidade, na depravação moral desenfreada, na homossexualidade, principalmente nos sodomitas, né? Que ficaram conhecidos. Enfim, todo esse contexto aí que quem conhece a Bíblia sabe. E Ló afligia a sua alma. Se a sua esposa afligia a sua alma, jejuando e orando como Ló, o texto não diz. Porém, Ló, né, foi chamado de justo, lá por Tiago, que o justo Ló afligia, ou melhor, por Pedro, o justo Ló afligia a sua alma todos os dias com oração e jejum, porque ele viu que fez uma mal escolha, ele viu que ele prosperou lá dentro de Sodoma, ele cresceu materialmente falando, e com certeza ele se tornou um dos homens mais ricos e poderosos e conhecidos lá dentro, mas como ele era um homem também de Deus, e a pessoa não deixa de ser de Deus por fazer uma escolha errada, né? Pois a Bíblia não encobre os erros nem daqueles que são chamados heróis da fé, né? E ele fez sua escolha, pagou seu preço, estava pagando seu preço lá, mas a Bíblia não fala da sua esposa. Provavelmente a sua esposa, seus filhos, suas filhas, melhor dizendo, seus genros, tinham uma espiritualidade, uma visão de mundo, de Sodoma, de sociedade diferente de Ló. A verdade é que também foi por causa da intercessão de Abraão que Deus ouviu Abraão e tirou Ló de lá. Isso também é outro ponto importante, porque mostra que muitas pessoas estão aí. Sodoma, que representa o mundo, né? Sodoma é uma figura de linguagem, é um tipo do mundo, um lugar de depravação moral, de muita violência, e que vai, no final, também como Sodoma, ser queimado pelo Senhor na sua terça parte, como está na carta de Pedro. Ou seja, é um lugar de juízo. O mundo é um lugar de juízo. Quando eu digo mundo, não o planeta Terra, embora também o planeta Terra sofra as consequências do pecado, mas principalmente o sistema mundano, o sistema maligno de Satanás, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento daqueles que não têm fé para que não conheçam a Cristo. Esse lugar, ele está fadado, ele está sentenciado ao juízo divino de condenação. Nós, os salvos, nós já fomos beneficiados no juízo por Jesus Cristo, porque Jesus se tornou o sacrifício de expiação dos nossos pecados, ele sofreu em nosso lugar, ele já foi julgado na cruz do Calvário para que nós fôssemos absorvidos, perdoados, justificados. Essa é a salvação de Deus para as nossas vidas. Jesus, o próprio nome Jesus, Yeshua, significa salvação de Jeová, o Deus Salvador. Então, mas o mundo ele vai ser julgado. O mundo ele vai ser julgado. E juntamente com o mundo, todos os que são amigos do mundo. Pois a Bíblia diz que quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas se tratando da dificuldade de Ló de sair de lá, provavelmente foi a família. Foi a família de Ló que talvez, principalmente a esposa, talvez não, ela não queria, né? E como eu disse antes, se você tem um Ló em Sodoma, um parente, um amigo, todos nós temos, vamos continuar intercedendo pelos Lós da sua família, pelos familiares que, assim como Ló, estão, né, em Sodoma ainda, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia e salve essas vidas. Abraão intercedeu várias vezes, diversas maneiras e diversas formas, que eu não vou falar de forma detalhada, mas quem lê a Bíblia sabe que Abraão intercedeu várias vezes, né, de forma insistente, colocando números, inclusive, diante de Deus, na questão de Sodoma, para que o Senhor salvasse aquela cidade. Mas o Senhor não salvou a cidade, mas salvou Ló, porque a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Continue orando, continue clamando pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos amigos, porque o Senhor, ele conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, e os que são seus
não vão se perder. A Bíblia diz que Deus nos conhece de antemão, antes que existisse qualquer tipo de criação. O Senhor já conhecia os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus filhos, os que ainda nem haviam de nascer. Davi diz isso no Salmo 139, não é ensino nem doutrina de homem. Está lá. Antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, antes que ele tivesse tecidos, ossos, antes que ele fosse um embrião, o Senhor já o conhecia. O Senhor nos conhece desde a eternidade. O Senhor sabe quem são os seus. O Salmo 103 diz que o Senhor nos fez povo, nos fez ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez. Jonas capítulo 1 diz que a salvação do justo vem do Senhor. Então Deus sabia que Ló era dele e que Ló fez a mal escolha, mas ele ia se arrepender, ele ia se voltar para Deus. Essa é uma característica daquele que é de Deus. Ele ouve o evangelho, ele se arrepende, há lugar no seu coração para o Espírito Santo convencê-lo. O ímpio não, o ímpio está desviado desde a madre, o ímpio ele ouve, despreza, né? Mas vamos lá, a questão da mulher de Ló, essa mulher com certeza amava essa terra de Sodoma, eu não vou dizer que ela amava as práticas, eu não tenho autoridade para isso, nem a Bíblia diz, mas talvez seus bens, suas riquezas, o clima da cidade, do lugar, né? Provavelmente era Campinas, né? Um campo. Ló escolheu as Campinas, né? De Moabe ali, as Campinas de Sodoma ali, aqueles campos, aquele lugar que ele viu que era bom para o seu gado, para os seus rebanhos, mas ele não pensou também na sua família, né? Vejam que eu estou querendo entrar aqui na questão da mulher de Ló, mas não está dando. O que que acontece? Existem pessoas também, né? Que pensam tanto no bem-estar material das suas famílias, pais, né, esposo, pensam tanto no bem-estar material da sua família que levam elas, porque quem levou para Sodoma a sua família foi Ló, leva a sua família para qualquer metrópole, para qualquer lugar de prosperidade, que isso acontece com um homem que não tem visão de Deus, sem se preocupar o que vai acontecer no futuro. É claro que nós não somos Deus, né? Nós não somos Deus para saber tudo do futuro. Mas olha, a Bíblia diz que o Senhor não, e inclusive na história de Abraão e Ló, que o Senhor não esconde nada de seus profetas. Antes dele fazer, ele revela. A intimidade do Senhor para que os temem, e os que temem a Deus, eles vão buscar Deus, pedir uma direção. Eles vão falar, Senhor, é para me ir? Senhor, é para mim não ir? Né? A gente vê isso muito na vida de Davi. Eu gosto sempre de citar aquele texto em que os midianitas vêm, não, os amalequitas vêm. Davi está no deserto, peregrinando com alguns homens, com algumas famílias, né? Um grupo pequeno com Davi, talvez de 600 homens, e eles estão numa frente, num outro fronte de guerra, com outros inimigos, e o acampamento fica desprotegido dos homens, lá fica mulheres e crianças. E quando os amalequitas dão sobre aquele lugar, o que acontece? A família é levada cativo. A família de Davi, as famílias dos soldados, né? Se fosse hoje dos militares que estavam com Davi. E quando Davi volta, que vê aquela destruição, né? E as famílias levadas cativo, Davi se humilha diante de Deus, Davi ora, né? Essa é a posição do homem que tem Deus na sua vida, do verdadeiro cristão, que tem o Espírito Santo, que tem o Deus Emanuel com ele, que Jesus está andando com ele, né? Ele se humilhar em oração diante de Deus. E mesmo Davi sendo um escolhido do Senhor, um homem ungido, tinha o Espírito Santo, tinha aliança. O Davi era um homem de aliança com Deus, né? A aliança da circuncisão e a aliança também como rei, recebeu unção, foi ungido, era um guerreiro extremamente habilidoso com armas, era um homem, né, capaz, cheio do Espírito Santo. Não vem aqui o caso falar de Davi, mas ele era tudo isso e muito mais que o Senhor fez. Mas ele fala uma coisa interessante, Senhor, eu irei para essa batalha, eu perseguirei essa tropa, eu terei vitória. Ele faz 3 perguntas. Então,
O Ló, ele não perguntou ao Senhor. Ele foi e levou sua família para lá. Davi foi vitorioso, porque ele indagou ao Senhor. Nós temos que tudo perguntar a Deus. Eu me lembro de Tiago dizendo que nós, se quisermos ir na cidade, se nós quisermos ir no campo, se nós quisermos comprar, vender, negociar, né, nós precisamos pedir ao Senhor direção. Está lá na carta de Tiago, se você tiver curiosidade, leia o capítulo 3, né? Tiago está falando. Então, nós temos uma geração hoje, talvez, de cristãos que não tem mais essa boa prática, não tem essa coisa tão importante de pedir a Deus direção em tudo que vai fazer, de orar. Vai fazendo e depois vai vindo as consequências. Ló levou a sua família para dentro de um grande problema. Ló levou a sua família para dentro de uma grande tribulação. Ló, que valorizou tanto, baseado na sua escolha, ele valorizava tanto bens, né? Valorizava tanto prosperidade, saiu de lá sem nada. Ló perdeu parte da sua família porque perdeu a sua esposa. Saiu de lá com seu genro, suas 2 filhas, 5 pessoas, mas no caminho, né, ele perdeu a sua esposa. E a sua esposa, né, que não dá mais para falar muito sobre ela devido aqui, eu não quero que a mensagem seja extensa, o ensinamento que nós aprendemos sobre ela são profundo, muita coisa, né? Se nós formos cavar essa mina aqui, vai ter muita pérola. Se nós for buscar aqui a inspiração e a revelação do Senhor no texto, vai ter muita coisa, mas uma delas é que a pessoa que olha para trás, ela vai ficar paralisada na fé, ela vai ficar paralisada. A pessoa que olha para trás, porque a mulher de Ló, ela foi petrificada em sal, que também era uma das coisas que muito tinha naquela região, era um produto diz a arqueologia moderna, que inclusive lá há muito sal, inclusive essa região é provado que hoje é a região do Mar Morto, né? É uma região salina, tem tanto sal nas águas do Mar Morto que não dá nem para as pessoas lá não conseguem mergulhar, né? Qualquer objeto, qualquer coisa, ela fica na superfície, né? Isso a gente sabe já, tem vídeo, tem estudo, né? Muita coisa sobre isso aí. Mas qual é o ensinamento aí? É que eu vi isso uma vez de uma pessoa mais estudiosa do que eu, né? E que ele diz o seguinte, que a pessoa que é muito apegada, né, ao meio, a pessoa que é muito apegada ao meio que ela vive, isso é uma lógica, isso nós conhecemos na prática, ela acaba se tornando um produto do meio. E ela foi petrificada ali, não foi em areia, não foi em calcário, não foi em rocha, porque ela poderia ter sido petrificada ali, virada uma estátua de vários produtos, de várias coisas, mas ela se tornou um estado de sal porque ela era literalmente uma mulher que era uma mulher mundana, uma mulher incrédula, uma mulher que era produto do meio que vivia. Talvez ela fosse daquelas pessoas que, até mesmo quando Ló falasse sobre a depravação moral, sobre a sexualidade pervertida de Sodoma, sobre a vida, né, abominável ao Senhor, porque o Senhor disse que esse pecado aí é abominável, né? O que ela talvez era uma das pessoas que hoje, né, existe muitas que dizem assim, não, isso aí é amor, não, isso aí na verdade faz parte da natureza humana, isso aí não é tão grave, não é tão pecaminoso, né? Porque a gente só tem 2 lados, ou você é ou você não é, ou você é contra ou você é a favor. Não existe coluna do meio, ficar em cima do muro. Já diz a história que quem está em cima do muro já pertence ao inimigo. Então, veja bem, aquela mulher, com certeza, o seu coração estava em Sodoma, os seus olhos estavam em Sodoma. É tanto que quem olha para trás, ela não tem fixação, ela não tem segurança, ela não tem o que nós chamamos hoje um foco. Quem olha para trás é aquela pessoa que também olha para os lados. Ela não deve ter olhado só para trás, né? Olhar para trás foi o que trouxe o juízo. Ela era aquela pessoa que, na fé, estava olhando para os lados, estava olhando para trás. Será como é que está a minha vida, como é que está a sua vida com relação à questão do olhar? Para quem você está olhando? Né? Para onde você está olhando? Vou citar 2 referências, duas
dois textos, dois versículos bíblicos aqui. No Salmo de Davi diz assim, o Senhor diz, olheis para mim e sereis iluminado. Olheis para mim e sereis iluminado. O nosso olhar para Deus, porque Deus é luz, né? Faz com que essa luz esteja em nós, reflita em nós. Quando nós olhamos para o Senhor, que é luz, e luz quer dizer conhecimento, revelação, entendimento, poder espiritual, quando nós olhamos para Ele, nós estamos recebendo desse poder, nós estamos recebendo dessa luz, né? E o Senhor promete que quem olha para Ele é iluminado. O próprio Davi disse assim, eu tenho posto o Senhor diante de mim, por isso não tenho sido grandemente abalado, né? Davi foi um homem que passou por muitas coisas, mas era um homem que olhava para o Senhor. Se você for ver a vida de Davi, é de muita tribulação, de muita luta. Uma hora por causa de seus erros, outra hora por causa da fúria dos inimigos contra Davi e o reino de Israel que era pastoreado. Não somente governado, pastoreado por Davi, né? Que é aqui uma mensagem que nós poderíamos deixar para os governantes, para os governadores, para os que têm o poder temporal. Que, na verdade, Deus não quer só que haja um governo, mas que haja um pastoreio. Mas vamos lá. Então, Davi, ele disse, tenho posto o Senhor diante de mim, por isso não tenho sido grandemente abalado. A Bíblia diz também em Hebreus 4, que nós devemos, Hebreus 12, que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós lembramos também da história em que Pedro, né, quando pede a Jesus para andar sobre as águas, enquanto Pedro está caminhando sobre as águas, que são as lutas, que são as tribulações, que são as batalhas, as pelejas, as guerras, aquilo que nós enfrentamos, Pedro está conseguindo andar na sua atitude, na sua postura, na sua conduta ali de fé. Mas quando ele olha para as águas, que significa tudo que eu falei aí, ele afunda. Então nós temos que olhar, né? Nós temos que olhar para o Senhor. E a mulher de Ló olhou para o mundo, que é Sodoma, olhou para trás, ficou paralisada. Muitos crentes, eles até acham que estão andando com Jesus, que estão no Evangelho, que estão na fé, mas muitos estão olhando para trás. Muitos estão olhando para os lados, muitos estão olhando para outras direções. Uns olhando para o dinheiro, a riqueza, né, que é chamado por Jesus, o dinheiro é chamado por Jesus de um Deus, com D minúsculo, Mamon, né, uma potestade grega. E a Bíblia diz que os que querem de si mesmo, atitude pessoal do seu próprio coração, não recebe isso como uma mordomia de Deus, mas os que querem ser ricos cairão em condenação no laço do diabo, e muitos já têm se transpassado através disso, né? Porque o dinheiro se torna uma idolatria, uma maneira de viver baseado no dinheiro, né? Então, quem olha para o dinheiro, outros estão olhando para a fama. Muita gente, até mesmo no nosso meio, embarcou na onda, né, da fama, do sucesso, do estrelismo. Muitos que louvam o Senhor se tornaram artistas, e se tornaram também mercenários, e se tornaram amantes da fama, dos holofotes, da glória humana, do sucesso. Tem muita gente aí que se perder isso aí, entra em depressão, morre, se suicida e por aí vai, né? Então, muitos estão olhando para o poder político. Quantas pessoas estão confiando mais nos presidentes, nos governadores, nos seus candidatos? Quantos estão nos homens fortes da terra? Mas Davi diz que nem príncipe nem rei são menos do que nada e voltam ao pó. Então, para onde você está olhando? Onde está a nossa confiança? Quando nós olhamos para essas coisas, nós ficamos paralisados. Nós ficamos, né, como a mulher de Ló. E aí, outra coisa importante, Ló e as suas filhas partiram com muita dor no coração, mas com muito temor, não olharam para trás. Sabiam que estava perdendo sua mãe, mas Ló sabia também na sua consciência, eu tenho certeza que Ló estava caminhando e pensando, Senhor, Tu és justo, porque tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é bom. Deus é amor, até mesmo quando está julgando. Quando Ele está julgando para juízo de condenação, Ele continua sendo amor, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo justo, porque Ele é imutável, seu caráter não muda, Ele é o que Ele é. Então, Ló estava dizendo, o Senhor é justo, o Senhor não é injusto.
eu sei a mulher que eu tinha, eu sei por que que essa mulher ficou para trás. E eles passaram o resto das suas vidas contando essa história, memorizaram essa história, tinham consciência dessa história, mas caminharam. Outra coisa que a gente aprende aí, quem não olha para trás, quem está olhando com Jesus, continua caminhando. Continua na sua caminhada, continua perseverando, continua indo em direção ao alvo, continua na sua caminhada, né? E quem olha para trás fica paralisado. Quem olha para trás não avança, não caminha. Muita gente está pensando que está caminhando, mas ele está parado, ele está petrificado, porque ele está olhando para trás, ele está olhando por lado. Então a advertência do Senhor nesse verso tão curto, uma única frase, lembrai-vos da mulher de Ló, é para nós, para a sua igreja, para o seu povo, para os cristãos de todas as épocas, de todas as gerações, 20 séculos de cristianismo, 2000 anos de história, e está lá esse verso lá, desde o primeiro século, quando foi escrito, falando para todos nós, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? O Senhor, Ele quer que a gente tenha na memória também, né? Isso não é olhar para trás, o Senhor quer que nós tenhamos na memória os memoriais das coisas que aconteceram, né, com o povo de Deus ruim, para nós não fazermos. Esse exemplo ficou como uma advertência, como exortação, como uma palavra para gerar temor, para gerar medo, temor de desobedecermos a Deus, de fazermos como essa mulher e ficarmos para trás. Nós cremos que Jesus está voltando, nós cremos que Jesus vem buscar a sua igreja, nós cremos que tudo está acontecendo em cumprimento das palavras proféticas da Bíblia, das palavras proféticas de Jesus. A palavra de Deus não cai nem um jota nem um tio, passará os céus e a terra, mas se cumprirá. Se fosse no nosso alfabeto de A a Z, se cumprirá literalmente, né? A palavra é como a chuva que vem para a terra, rega a terra, faz nela nascer as sementes, as árvores, brotar o fruto e tal. Cumpre o seu propósito, não volta vazia. Diz lá em Isaías 55 que ela cumpre o que se lhe apraz, ela é espada de dois gumes, é viva e eficaz. E essa palavra está há 2000 anos falando com todas as gerações de cristãos, está falando conosco dos dias de hoje, está falando com você e comigo que ouve essa palavra, né? Me inspirei também a falar sobre essa palavra, que o nosso irmão também falou sobre essa palavra semana passada. Então, só que há muito a ser dito. Se vir outra pessoa falar aqui, vai falar de forma diferente, porque a palavra ela é um manancial que se renova o tempo todo, ela é um oceano espiritual profundo que vem do coração de Deus. Ela está escrita na palavra, em papel, em pedra, em qualquer lugar, mas o Senhor vela pela sua palavra. O importante não é o material, né? O importante são as palavras ditas de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, é uma advertência para nós, cristãos da era moderna, como se diz hoje, né? Em que nós, no nosso contexto, nós não podemos ficar paralisados, não podemos deixar de caminhar. Jesus está voltando e nós precisamos estar olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero concluir dizendo que talvez você também seja uma daquelas pessoas que olhou para o homem, né? Olhou para o religioso, olhou para a igreja, olhou, né, para os irmãos, como a gente diz. E a gente até poderia falar numa linguagem tão simples, né, tão fácil de você entender. Irmão não salva, igreja não salva, pastor não salva, né? O nosso olhar não é para a igreja tem 20 séculos de acertos, mas também de erros. Líderes espirituais, pastores, pregadores, bispos, apóstolos, quem você quiser chamar aí, eles erram, eles falham, eles são humanos. Nós não podemos ficar colocando esperança de salvação, de bênção nesses homens. Eles são portadores de bênção que
que já vem de Deus, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, de Cristo, do Pai das luzes, em que não há variação nem mudança, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele, dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é para o homem, não é para o pastor da sua igreja que o Senhor quer. Tenha ele como exemplo, como modelo de fé, enquanto ele for modelo de fé, enquanto ele for exemplo. Mas se ele cair, se ele pecar e não se arrepender, não olhe para isso, não olhe para a igreja, não olhe para os irmãos, olhe para Jesus, não olhe para a sua circunstância, não olhe para a luta que você está passando. Não olhe para as obras do diabo, né? Não olhe para Satanás, não olhe para o mundo, não olhe para aquilo que não é Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o Senhor. Ló olhou para o Senhor, suas filhas olharam para o Senhor, seus genros olharam para o Senhor, temeram a Deus, perderam tudo que tinha lá, provavelmente saíram com alguma mochilinha de coisas, com muita pouca coisa. Mas não perderam a salvação, não perderam Deus pelo caminho. Quantas pessoas estão olhando para trás e estão perdendo Deus pelo caminho, estão perdendo a fé? Quantos começaram no espírito e estão terminando na carne? Quantos eram cristãos espirituais, e hoje são pessoas carnais, materialistas? Quantos são pessoas desmotivadas, desanimadas? Né? Quantas pessoas foram feridas na caminhada e se deixaram ficar nesse estado, né? Nesse estágio, nesse estado? Se você é uma daquelas pessoas que olhou para o homem, olhou para a instituição, olhou para um irmão, olhou para as lutas e você ficou pelo caminho, você parou, você deixou de olhar para o Senhor está te convidando a voltar a olhar para Ele, o Senhor está te convidando a voltar a caminhar, o Senhor está te convidando a dar ouvido ao Espírito Santo. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, né, não endureçai os vossos corações. É o que a palavra de Deus diz. Deus não quer ninguém ficando para trás. Deus não quer ninguém petrificado. Deus não quer que ninguém seja uma mulher de Ló na fé. O Senhor quer que você olhe para Ele. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você não olhe para as circunstâncias. É isso que vai te fazer chegar no céu. Esquecendo-me das coisas que para trás fico e prossigo para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos colocar essa advertência como temor e continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém.